Eu já tive a notícia aqui que a deputada Luciene Cavalcante está no nosso encontro aqui, na nossa sessão virtual. Eu gostaria de convidá-la nesse momento, né, para fazer uso da palavra. Vou me antecipar aqui, certo? Porque eu acho uma presença e a disponibilidade importante. Pedir desculpa, porque nossa sala, né, permitia apenas 250 pessoas, estourou e nós começamos a transmitir pelo YouTube, estávamos pedindo aqui a liberação de espaço para que você pudesse entrar, tá? E agradecer muito a sua disponibilidade, estamos acompanhando o seu trabalho, né, na Câmara Federal, tem tido uma repercussão muito bacana, né, e a gente tem socializado essas experiências por aqui, e é isso aí, né, a gente precisa juntar essas experiências todas, essa disposição de luta, e é por isso que você está aqui conosco. Seja bem-vinda, tá? Muito obrigada, Milton Assis, muito obrigada pelo convite. Quero cumprimentar você, parabenizar pela luta, pela iniciativa, pelo mandato combativo. Também aqui o deputado Hilton, que estou vendo que ele está aqui presente. Parabéns pela luta incansável em defesa da educação, dos serviços públicos, dos servidores, das mulheres, porque a luta em defesa da educação é uma luta das mulheres. Quero cumprimentar aqui todas as mulheres que estão aqui nessa live. Quero pedir desculpa que eu estou em trânsito entre uma atividade e outra, pedir para parar o carro, porque eu não ia conseguir chegar até o local que eu imaginei que eu iria fazer esse debate com vocês. Então, parei aqui numa farmácia para poder fazer esse diálogo com vocês. Dizer que é criminoso, é inaceitável que uma cidade como Salvador, com o orçamento que Salvador tem, com a história que Salvador tem, não faz o mínimo, que quando a gente fala do Piso Nacional do Magistério, que é uma política lá de 2008, que é a principal lei que a gente tem no nosso país de valorização do magistério, não ser cumprida da forma que tem que ser, com repercussão na carreira, com integralidade, com paridade, com repercussão para os aposentados, para os pensionistas, com 1/3 da jornada da carga horária para a formação, é inaceitável. Então, lá na Câmara Federal, a gente tem uma frente ampla de deputados, a gente tem o nosso observatório do Piso Nacional do Magistério, e a gente faz esse trabalho de cobrar, fiscalizar as prefeituras, os governos estaduais, para que eles cumpram o pagamento do piso. E, inclusive, a gente tem ações também no STF, porque, infelizmente, a lei do Piso Nacional do Magistério foi historicamente e sistematicamente questionada como mais uma forma, como mais um malabarismo para proteger esses maus gestores e que eles vão postergando, ganhando tempo para não cumprir aquilo que seria o mínimo. Porque se a gente pensar no que significa educação na vida das famílias, o que significa o direito à educação, o quanto que precisa ser valorizado as pessoas, não existe escola sem os seus profissionais, não existe educação que se sustente sem profissional valorizado, com dignidade, com respeito. Então, a gente nem precisaria ter essa lei, mas o nosso país é um país duro com o povo, a gente tem uma elite que se recusa a abandonar a Casa Grande, é de lá que eles governam, é de lá que eles olham para a gente, e a educação, ela é uma política pública, assim, essencial para a gente enfrentar as desigualdades, por isso que ela é tão sucateada e por isso que a gente é alvo. Então, acho que primeiro entender o que significa ser professora no Brasil. Tem que entender, porque vai ser guerra, vai ser luta, é luta para ter dignidade, é para ter respeito, é luta depois para não ser punido, porque a gente exerce o nosso direito, a nossa liberdade de se auto-organizar, de fazer a greve. Então, é luta o tempo todo, e não tem outro caminho para a gente, não tem outro caminho. Ou é a luta, ou é a gente ficar resignado, adoecido, acovardado, no chão, né, das escolas, é isso. E a gente não fez essa opção, a gente não entra na educação para reproduzir as desigualdades, a gente entra na educação para confrontar, para afrontar, para fazer diferente, para se juntar, para fazer da educação uma política séria, uma pauta necessária, central na vida da nossa sociedade. Então, por isso que a gente faz esse observatório,
e vocês podem contar com o nosso observatório, com o nosso mandato. A gente vai se juntar aos esforços que já estão sendo realizados pelos sindicatos, pelo movimento, pelo Hamilton, pelo Hilton, por todo mundo, e a gente vai tensionar a Prefeitura de Salvador, questionando o que está acontecendo. Vamos até o Tribunal de Contas da União, que tem a responsabilidade residual de investigar as contas. Vamos também levar a situação para a Controladoria Geral da União, porque precisa ter transparência, precisa saber para onde que está indo o dinheiro do Fundeb que não está indo para a valorização dos profissionais da educação. Isso não é favor, isso é conquista, isso é democracia, isso é luta. Então, a gente vai colocar o nosso observatório com foco aí em Salvador para ajudar, para apoiar vocês na implementação do piso, que é o mínimo que a gente espera de qualquer governo, minimamente que dialogue com os princípios constitucionais. E, por um outro lado, também nos colocamos à disposição para confrontar essa ameaça, essa possibilidade de opressão através da punição, através das pessoas que fazem greve. A greve é um direito constitucional, ela foi conquistada com muita luta, e é importante dizer que você não pode simplesmente, nenhuma administração pública, eu falo isso porque sou professora de carreira, eu tenho mais de 22 anos de carreira, fui 10 anos diretora de escola, eu sou supervisora de ensino concursada aqui no município de São Paulo, sou também advogada. Então, não é simplesmente uma vontade assim, deliberada do prefeito ou do secretário de Educação querer julgar a greve e colocar como falta, eles colocam como falta injustificada, como uma forma de punir e tolir o direito de organização. Então, isso não pode ser permitido, não pode ser naturalizado, tem que ser confrontado da forma que deve ser. Então, contem com a gente também nessa batalha que vocês estão fazendo, porque o direito à greve é fundamental. O direito de se insurgir, de se auto-organizar, não pode, de forma alguma, ser intimidado. E é isso que se faz quando se tenta colocar as faltas injustificadas e cortar o ponto daqueles que estão em luta. Então, a negociação é fundamental e contem com a gente também. A gente pode oficiar o prefeito também nesse sentido e também oficiar os outros ministérios aqui do governo federal, que também tem essa corresponsabilidade de garantir o pleno desenvolvimento, o pleno funcionamento das escolas. Então, acho que essa fica como sendo a nossa contribuição. Quero saudar, me solidarizar a luta de vocês, dizer que esse é o caminho, a gente tem que gritar, a gente tem que se organizar, a gente não pode... e a gente está vivendo um momento político muito adverso. E esse momento, ele vem desde 2016, em especial para os profissionais da educação. A gente vem num movimento muito grande de retirada de direitos, nenhuma outra categoria foi tão atacada, tão ofendida como os profissionais da educação. Primeiro veio aquela história da escola sem partido, depois veio a doutrinação, que a gente doutrina as crianças. Então, o tempo todo uma ronda de censura às escolas cívico-militares. Todos esses são instrumentos de silenciamento e que a gente não pode naturalizar. E nessa tentativa de golpe que a gente sofreu, que o nosso país sofreu, não tem como a gente fazer esse golpe sem a gente, obviamente, atacando a democracia, mas sim, o coração da democracia é a escola, é a escola pública, que é a fábrica da democracia, onde a gente engendra em toda a sociedade o senso de gestão democrática, o senso do que é cidadania. Então, para o projeto da extrema-direita, é fundamental abater a escola, abater os seus servidores, abater os seus profissionais. Por isso que a gente está sentindo uma onda de ataques tão grandes. Então, essa naturalização de não fazer o mínimo, que é assim, aplicar o piso nacional do magistério, fazer a correção da inflação,
isso são garantias que a gente já tinha conquistado lá atrás. E a gente vê isso sendo atacado. Mas não são só esses ataques, não. A gente teve o congelamento da LC 173, que confiscou 583 dias da nossa carreira, para os servidores que ainda têm carreira. No governo Bolsonaro, a gente teve a reforma da Previdência, que também autorizou o confisco de quem está aposentado e que recebe abaixo do teto do INSS. Inclusive, quem recebe até um salário mínimo pode ter uma taxação de 14% hoje das aposentadorias. Então, são ataques de diferentes ordens. Por isso que a gente precisa estar organizados. E, para terminar, eu quero dizer assim, que como os ataques, e eles agem de forma coordenada nacionalmente, a nossa resistência também tem que ser nacional. Por isso que eu fiz questão de estar aqui com vocês. Podem ter certeza que vocês têm voz lá no Congresso Nacional, que vocês têm o apoio da bancada do PSOL, uma bancada aguerrida, formada por várias parlamentares que estão comprometidas com o povo, com a luta popular, e que a gente vai para cima em todo apoio e toda solidariedade aos profissionais da educação de Salvador. Obrigado, deputada. Foi muita gentileza da sua parte poder estar conosco aqui nesse dia. Eu sei que as tarefas e as agendas que nós temos, elas são muitas, acabam se sobrestando, né? Mas, enfim, muito agradecido mesmo da sua participação. Eu acho que a sua fala traz para a gente, né, um pouco dessa leitura mais geral que a gente já vem desenvolvendo aqui, nessa luta organizada pelo sindicato, pelos movimentos e diversos coletivos de base que nós desenvolvemos aqui, e nós achamos que é isso mesmo, é a unidade dos trabalhadores que vai garantir de que a lei seja cumprida, de que nossos direitos sejam retirados, porque contra a retirada de direitos, nenhum passo a menos, não é isso? Obrigadão. Fique conosco até eu quando queria fazer você uma puder. observação, Hamilton. O deputado Hilton quer fazer uma observação, por favor, Hilton. Muito rapidamente. Primeiro, agradecer muito, Luciene, por tudo. Dizer que, de fato, a repercussão desse trabalho político que você tem feito, né, os companheiros e as companheiras que estão no mandato, tem sido gigantesca. Eu arrisco dizer que grande parte dos municípios do Brasil já sentiu a repercussão desse trabalho, né, que vocês estão realizando. Então, acho que hoje você é uma grande liderança nacional em defesa da educação, das maiores personalidades hoje nessa defesa, e obviamente me orgulha muito de ser, né, uma liderança do PSOL, né, do nosso partido, do partido do companheiro Hamilton Assis também, né, e dizer que é muito importante ter essa sinergia, da visibilidade à situação de Salvador, né, é muito importante porque Salvador figura realmente como uma cidade de negação de direitos. Nós somos a capital da desnutrição infantil, e contrasta com o epicentro da Alverclim, né? O epicentro da Alverclim está aqui em Salvador, né? O prefeito recentemente foi constatado que o prefeito é sócio do principal operador da Alverclim. Então, imagine a situação que nós estamos passando aqui, mas que com muita garra, com muita luta, tem uma mobilização extremamente vigorosa, que está mostrando as vísceras desse processo, que pode arrancar uma grande vitória. Então, muito obrigado por estar na live e por colocar o seu mandato à disposição, como está fazendo por todo o Brasil. A gente não sabe o quanto, né, de fato, o dispêndio de energia que vocês e o coletivo do seu mandato deve estar fazendo, mas a gente sabe que vocês se alimentam dessa luta, que com certeza é talvez a principal luta histórica do nosso povo. Então, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado por colocar o mandato à disposição aqui da nossa luta na Bahia também, Salvador e na Bahia. Isso, e contem com a gente vai tomar as iniciativas, aí eu passo para vocês, para também ajudar e acompanhar, e vamos para cima, que é só assim, na luta organizada, coletiva, que a nossa classe trabalhadora sempre avançou, né? Mujica presente, e viva a luta em defesa da educação. Viva vocês, muita força, saibam que vocês assim, não estão sozinhos, ninguém está sozinha nessa luta, ninguém solta a mão de ninguém, vão para cima, gente. Grande abraço, e a gente manda notícias para vocês do nosso trabalho aqui sobre Salvador. Show.
Ok, querida, Camila. obrigado. Tamo junto, viu? Um abração. Alegria. Ok?